Salve, salve, meus queridos! Estou aqui novamente, professor Guilherme Venturim. Dessa vez vamos tratar sobre alguns dos principais tipos de laje, principalmente nas questões de concurso. Quais são os tipos de laje que são cobrados para a nossa área aqui dentro das estruturas, em concreto protendido, concreto armado. Nós vamos ver todos esses tipos, lajes com vigas, lajes sem vigas. A gente vai ver exatamente nessa aula esses tipos de laje. Começando sobre as quatro principais, eu diria, que são as lajes maciças, e aí nós temos as lajes maciças com vigas, a mais tradicional, usual aí nas estruturas de concreto, a laje maciça lisa, que não tem esse vigamento. Percebam que o pilar a laje está diretamente apoiada sobre os pilares e não sobre vigas. Essa laje lisa, ela geralmente é uma laje, inclusive, protegida, né? Mas a gente fala aqui uma laje maciça lisa. E outro tipo de laje, que é uma laje cogumelo. Essa laje cogumelo se diferencia aí da laje lisa pelo fato do pilar receber aqui um reforço nessa região de contato, que a gente chama de capitel. Tem esse formato aí meio diferenciado, mas pode ser circular, precisa ser não necessariamente trapezoidal, pode ser retangular, quadrado, esse apoio, mas inclusive a gente vai ver que a laje cogumelo, ela pode também ser uma laje do tipo nervurada com o nosso capitel. Perceba que aqui, em alguns autores inclusive, vão falar que essa laje, por ter esse reforço na região do pilar, embora aqui não seja um reforço considerável, poderia se chamar uma laje nervurada, porque nós vamos ver as nervuras, as reentrâncias aqui. Então nós temos vazios na laje e temos aqui o pilar com um pequeno reforço, que poderia só falar uma laje nervurada, mas poderia ser uma laje cogumelo tipo nervurada, que se destoa um pouco dessas outras por ser uma laje que não é maciça, né? Ela deixa alguns vazios, e esses vazios reduzem o peso próprio das nossas estruturas. Então perceba que nós conseguimos, assim, diminuir o peso próprio e alcançar maiores vãos. A laje lisa, quando protendida também, nos dá muitas vezes o recurso de obter maiores vãos, uma vez que a proteção ela minimiza os efeitos de tração, que são pouco resistidos, ou eu diria no estado limite último, nem são resistidos pelo concreto e sim pelo aço. São os principais tipos, eu diria, de lajes, tá? Essa laje lisa, quando protendida, vai entrar também dentro dos requisitos normativos ali de espessura de laje, tá? Mas nós temos também outras lajes que, embora o dimensionamento não seja interessante, embora não haja um aspecto normativo para ditar, pelo menos não na 6118, espessuras mínimas, mas existem outros sistemas que nós precisamos entender, que são, principalmente aqui, eu trouxe os principais para vocês, que são as lajes treliçadas, pré-moldadas, né, ou com perfis aqui do tipo trilho, pré-moldado, ou do tipo painel treliçado. Essas lajes, elas têm uma característica de ter um material de enchimento, que pode ser o EPS, né, o nosso isopor, pode ser também lajota, tijolo, bloco, seja lá como é que você chama ali na sua região. Então, nós temos que as vigotas podem ser treliçadas, então várias vigotas treliçadas com material de enchimento, por cima vem uma capa de concreto. As vigotas, ao invés de treliçadas, podem ser vigotas do tipo trilho, pré-moldado. Então, a gente tem aqui uma pré-moldada com lajota. Vem nessa seção aqui, uma pré-moldada com EPS, com lajota. E nós temos os painéis. Daí, esses painéis, eles se encontram, tem aqui uma divisória, tem outra divisória aqui. Então, são painéis treliçados que encontram um com o outro. E aí, entre as nervuras, a gente vai ter o material de enchimento. São todas ali do mesmo aspecto, seja no formato de trilho, seja no formato de painel, seja no formato de laje treliçado. O objetivo é obter maiores vãos, mas pela diminuição do peso próprio, obviamente, mas nesses casos aqui, nós temos em cima do material de enchimento uma armadura, né, anti-fissuração, uma malha geralmente, e a concretagem. Então, esse tipo de estrutura,
geralmente são para lajes armadas em uma direção. Perceba que essas vigotas, painel ou trilho protendido precisa se apoiar em alguma coisa. E na outra direção, nós não teríamos ali apoio. Então são dois apoios só, ou seja, lajes armadas em uma direção. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Essa é uma característica desse tipo de viga. Desse tipo de laje, desculpa. Vamos passar aqui agora para outros tipos um pouco diferentes. Painéis alveolares. Aqui nesse caso dos painéis alveolares, nós temos vazios também deixados, mas são placas pré-moldadas com esses alvéolos, né? O seu interior é preenchido, deixa alguns vazios no seu interior, reduzindo também o peso próprio da peça. Uma outra laje também pré-moldada e muito comum é uma laje duplo T ou laje pi, onde são também montadas lado a lado e já servem ali de piso, né, para os pavimentos. Essas lajes aqui a gente coloca uma do lado da outra e faz ali a sustentação daquele pavimento, geralmente utilizada em estruturas pré-moldadas pela própria agilidade da construção. E daí se vem um contrapiso em cima para se fazer o revestimento final do piso. Lajes aqui nesse caso, tanto alveolar quanto duplo T ou pi, lajes pré-moldadas. Aí nós temos o steel deck, muito famoso, porque embora seja uma laje mista, né, nós vamos ter aí a forma, que é um dos principais materiais que oneram o custo do concreto convencional. Quando a gente faz a laje de concreto aqui em steel deck, a própria forma metálica vai servir de armadura positiva, armadura de tração ali no bordo inferior. Então a gente tem o auxílio de uma forma que serve também como armadura. Preciso de uma malha em cima e depois de uma camada de concreto da mesma forma, mas aqui o ideal é ter aquelas telhas de aço galvanizado com aquela forma trapezoidal fora da camada de concreto. Então está abaixo, geralmente aparente, depois vai ser pintado, revestido por algum material, gesso, enfim. Laje protendida. Essas lajes lisas, como eu disse, muitas delas são protendidas, mas não só elas, eu posso ter lajes com vigas também protendidas, que essa proteção ela é realizada posteriormente, né? Então, essas estruturas são concretadas, tá ali as cordoalhas que já foram passadas, depois que se lança o concreto, faz-se a proteção e ancoragem nas cabeças aqui da laje. Então, nós estamos vendo uma forma onde nós temos vários cabos aqui, cordoalhas, que serão protendidas. Então, essas bainhas receberão aí, claro, as cordoalhas que serão tracionadas e ancoradas posteriormente à concretagem da laje. E uma mais moderna, não se vê por aí com tanta facilidade, mas pode ser cobrada também, são as lajes bubble deck, que tem algumas bolas aqui que fazem exatamente o espaço, fazem o papel de preencher volumetricamente aquele local, assim como seria um EPS, como seria uma lajota. Aqui no caso nós temos aquelas grandes bolas, né, esferas, que são lançadas e após a concretagem, então nós temos uma laje muito mais leve, uma tecnologia mais moderna, digamos assim, utilizada aí também para as nossas estruturas. Vamos resolver algumas questões, ou pelo menos ver como isso é cobrado em prova. Começando com uma questão aqui da CESP, da Câmara dos Deputados. Em obras de edifícios de andares múltiplos, situação em que se prioriza o reaproveitamento de formas, é usual o emprego de lajes maciças moldadas em loco, com a utilização de chapas de compensado, e lajes nervuradas moldadas com formas plásticas reutilizáveis. Viu? Aqueles vazios da laje nervurada, entre nervuras, eles são preenchidos exatamente com material plástico, que pode ser depois reutilizado. E as formas do concreto usual, como eu disse, já que oneram muito esse custo, o ideal é que elas sejam devidamente tratadas, revestidas, para que sejam
reaproveitado. Então, esses compensados aqui tem que se tomar cuidado para reaproveitamento. Mas é isso, a princípio, correto. Uma das características da laje do tipo cogumelo, quando comparada ao sistema tradicional, é a redução do valor da mão de obra, devido à simplificação nas formas e armações. Veja, se eu não tenho vigamento, eu tenho muito menos que me preocupar com relação às formas, né? Ao encaixe perfeito ali de forma, laje. Temos aqui, a princípio, cogumelo, essas vigas, elas vão ser umas lajes lisas, simplesmente no apoio, nós vamos ter ali os nossos capitéis. Então essa laje tipo cogumelo, se não falou nada, eu entendo que é uma laje de cogumelo tradicional, né? Uma laje maciça com pilares e capitel. Menos forma, mais facilidade para as armações. Claro, há quem questione esse tipo de questão, porque na região do pilar, para não se ter funcionamento, precisa de um reforço, precisa de toda uma armadura especial. Mas não tem vigamento, vamos entender que dessa forma isso simplificaria os nossos problemas. Portanto, correto também, gabarito certo, certo. Continuando aqui com a CESP, ela diz o seguinte: se for requisitado ao projetista o máximo vão livre possível com concreto armado, será recomendado que ele empregasse laje nervurada no lugar da laje maciça, visto que essa última, ou seja, laje maciça, consome grande quantidade de concreto. E, abaixo da linha neutra, a resistência à tração é feita pelas barras de aço e não pelo concreto. Você me diz, mas professor, o concreto também tem resistência à tração, mas a gente, no estado limite último, desconsidera a resistência à tração do concreto. Então aqui está correto. Quando se tem laje nervurada, tem menos concreto na região comumente tracionada. Não tem problema. Por quê? Porque quem resiste são as próprias nervuras, o aço dessas nervuras. O concreto, na tração, ele seria desprezado. Então, está correto. Laje maciça é mais pesada, consome grande quantidade de concreto, e esse concreto abaixo da linha neutra, que é o concreto tracionado, ele não é considerado. Por isso, no dimensionamento, ele não é considerado. Então, ok, não tem nenhum problema da gente reduzir esse peso próprio eliminando o concreto. Mais uma questão. Na laje cogumelo agora, projetadas para fazer grandes vãos, a zona de tração é constituída por nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte. Nervuras, a gente está falando de lajes nervuradas. Laje nervurada é diferente de laje cogumelo. A cogumelo tradicional é a laje maciça. Então aqui nós vamos ver que tem uma questão que vai falar da laje cogumelo com nervuras, mas aqui nós estamos falando de dois sistemas. Laje cogumelo, entende-se por lisa, com capitel ali em cima dos pilares, e laje nervurada, um outro sistema de laje que a gente viu. Então aqui não. Aqui a descrição está falando de laje nervurada, e a principal vantagem, sim, é reduzir, né, peso próprio e aumentar a capacidade de vãos, vencer vãos maiores. Portanto, correto e errado. FCC, lajes nervuradas são lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas cuja zona de compressão para momentos negativos esteja localizada nas nervuras entre as quais deve existir preenchimento com argamassa. Entre as nervuras a gente viu que fica vazios. Então, entre as nervuras ficam espaços deixados pela própria forma. Vazio, vazio, vazio e vazio. Se eu tenho momento negativo comprime embaixo, traciona em cima. Então, eu tenho aqui compressão nesse bordo. Estou tendo aqui material comprimido. Ele fala que esse momento negativo gera a zona de compressão, que é entre as nervuras e deve ser preenchido por argamassa. Não neste caso. Embora parte esteja certa, aqui nós não temos esse vão preenchido com argamassa. Eu posso, inclusive, utilizar, no caso aqui das nervuras pré-moldadas, formas de plástico reaproveitáveis. Letra B, moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração para momentos positivos esteja localizada nas nervuras entre as quais pode ser colocado material inerte. Então ela é laje nervurada moldada no local
ou pode ter também nervura pré-moldada. A zona de tração para momento positivo, aí inverte, né? Aqui nós estamos falando momento positivo, traciona embaixo. Beleza, moldada com nervuras, o momento positivo esteja localizado nas nervuras, ou seja, abaixo da linha neutra, entre as quais pode ser colocado material inerte. Exatamente isso. Pode ser material inerte ou pode deixar-se vazios. Letra C, moldada no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração para momentos positivos esteja localizada no espaço entre as nervuras. No espaço entre as nervuras não vai ser onde a gente vai resistir à tração, não tem nada, ou tem material inerte. Moldada em loco, aqui nós estamos falando cuja zona de cisalhamento para esforços solicitantes seja localizada entre as nervuras, não é? Esforço solicitante esteja localizado nos materiais inertes. Nós estamos colocando ali material inerte exatamente porque não precisa ter resistência. E aqui algumas formas de plástico ali para deixar os vazios que a gente vê nesta figura. Questão IBGP. Em relação às lajes de cogumelo, analisa a afirmação a seguir. Lajes de cogumelo são lajes apoiadas diretamente em pilares com capitéis. Maravilha. Lajes de cogumelo são lajes que possuem apenas um pilar central, tendo todo o restante de suas abas calculadas em balanço? Não falei isso. Pode ter vários pilares, não precisa necessariamente ter balanço e nem um pilar central só. Lajes de cogumelo são lajes apoiadas em vigas que descarregam nos painéis. Não tem viga. Aqui nós estamos falando de laje apoiada diretamente em cima do pilar. E por último, lajes de cogumelo não podem ser nervuradas. Veja, isso pode gerar uma dúvida. 2 e 3 estão errados, 2 e 3 estão errados, gabarito 1 correto. Então perceba que, embora nós vejamos aqui a laje de cogumelo como uma laje lisa, maciça, ela pode ter nervuras. Veja aqui uma laje cogumelo nervurada. Aqui nós estamos num capitel ali, uma região de reforço, onde a laje se apoia sobre os pilares, mas nós temos ali um preenchimento majoritariamente feito por uma estrutura nervurada. Então, laje de cogumelo não pode ser nervurada, ele deu como errado. Por quê? Porque a laje de cogumelo pode sim ser enquadrada como uma laje nervurada, do tipo laje de cogumelo com nervuras, né? Então, perceba que quando fala laje nervurada, é laje nervurada. Quando fala laje de cogumelo, é laje lisa com pilares e capitéis. Maravilha? Agora, pode haver uma composição entre esses elementos. Beleza? Então vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: na figura abaixo são representados dois tipos de laje muito empregada em edificações. Laje 1 e 2 são conhecidas respectivamente como, aqui nós estamos vendo as treliças, né? Então isso aqui é uma laje treliçada com preenchimento em bloco cerâmico, treliçada. E a última, essa segunda, laje nervurada, claramente aqui as nossas nervuras, por isso treliçada e nervurada. Bateu o olho nessa questão, você já viu que é uma laje diferente. A questão da Unicentro diz o seguinte: um elemento estrutural muito utilizado em obras são lajes. Atualmente no mercado existem diversos tipos de laje, como maciça moldada em loco, treliçada, tipo trilho, alveolar, bubble deck, steel deck, entre outras. O esquema ilustrado representa laje do tipo que tem o quê? Alvéolos. Então é uma laje alveolar, grandes alvéolos, vazios. Gabarito, então, letra C. Veja a questão seguinte, a mesma coisa. As lajes 1 e 2 são conhecidas respectivamente como lajes. Acabamos de ver alveolar e essa laje pi ou duplo T, pelo fato da seção transversal ser 2 T's ou uma forma de pi. Por isso, alveolar e tipo pi. Por último, uma laje um pouco diferente. Em estruturas de concreto armado, as lajes podem ser projetadas e executadas de diferentes formas. Considere a figura esquemática abaixo. A apresentação acima é de uma laje maciça, pré-moldada. Nós não estamos vendo uma laje maciça, nós estamos vendo aqui algumas regiões com nervuras. Maciças com viga em uma direção, viga está em uma direção, mas nós não estamos vendo maciça. Nervurada com viga faixa em uma direção, nervurada com capitel localizado, nós não temos capitel localizado, parece um capitel difuso aqui, né? Por último, nervurada em duas direções. Bom, a nervura ela vai ser sempre praticamente ali, diria, em duas direções, né? Mas o que nós temos aqui é uma laje nervurada com vigas faixa. O que acontece?
são vigas mais largas do que altas, totalmente fora do padrão que nós vemos comumente. É claro que a gente quer mais inércia e nós tendemos a colocar as vigas na sua maior dimensão, na altura, para ganhar inércia e, consequentemente, aproveitar melhor o material. Agora, as questões arquitetônicas podem fazer com que as vigas sejam baixas, chatas e alongadas, como é este caso dessa laje com viga faixa. Então está mais para um sistema de viga diferente do que um sistema de laje. Sistema de laje, laje nervurada, com vigas faixa, uma composição ali diferente e arquitetonicamente uma solução que é adotada em grandes prédios, pode ser adotada em grandes prédios. Nessa sequência, a gente vê mais duas questões da Sebrasp. Você veja que Sebrasp gosta muito desse tipo de questão. Nas lajes tipo steel deck, a chapa de aço especial galvanizada possui dupla função, de forma para o concreto durante a execução da laje e de armadura positiva para cargas em serviço. Maravilhoso, foi tudo que nós dissemos. Mais uma, laje plana tensionada é um sistema misto que utiliza concreto com vergalhões de aço CA50 ou CA60, ou seja, seria uma laje armada, e cabos metálicos pós-tensionados, seria uma laje protendida, ancorados por placas e cunhas na extremidade das próprias lajes de concreto armado. É isso mesmo, a laje plana, ela pode ser tensionada. E aí nós vamos ter uma laje uma laje protendida, laje plana protendida. Por isso, correto. Veja neste desenho, aqui nós estamos diante da laje steel deck. Veja a armadura, ou a telha aqui, né, trapezoidal, de concreto. Não é uma telha, mas o formato é esse formato trapezoidal, de concreto não, de aço. E por cima uma camada de concreto. Temos aqui uma malha anti-fissuração e essa laje com essa camada metálica, além de servir como forma, serve como armadura positiva. Do outro lado, nós temos aqui a laje lisa, protendida. Veja, os cabos de proteção todos ancorados na extremidade. Isso permite melhorar o desempenho em serviço das nossas lajes e ganhar, consequentemente, maiores vãos. Portanto, correto e correto. Um dos tipos de laje existentes é a treliçada. Esse tipo de laje tem várias vantagens. Assinale abaixo a alternativa que não condiz com uma dessas vantagens. Nós estamos falando de laje treliçada. Capacidade de vencer grandes vãos livres e suportar altas cargas. Bom, a viga treliçada tem a capacidade de ganhar vãos maiores, mas suportar altas cargas, vamos ver. A capacidade de suportar paredes apoiadas diretamente sobre a laje. Bom, a princípio toda laje, se a gente pode ter ali 100 vigas por baixo algumas paredes. Menor peso próprio, com consequente alívio das cargas de pilares e fundações. Ok, aí certeza, menos concreto, material de enchimento mais leve. Aumento do escoramento devido ao baixo peso próprio. Tem baixo peso próprio. Faz sentido você ter que aumentar o escoramento? Aqui não faz nenhum sentido. Então, assim, embora a questão A e B seja questionável, nós podemos, do ponto de vista de analisar a melhor resposta, sem dúvidas, gabarito de letra D. Eu não preciso aumentar o escoramento, principalmente devido ao baixo peso próprio, não seria necessário se reforçar o escoramento. Ao contrário, laje maciça precisaria de um reforço maior do que nas lajes nervuradas. Tá ok? Um grande abraço, espero que tenham aprendido os principais tipos de laje e que consiga resolver questões.